Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado para você, para abençoar o seu coração. Registramos aqui a nossa gratidão pela sua audiência e também a todas as igrejas irmãs que têm nos apoiado em todo o território nacional. Estamos agora na véspera do Dia dos Pais, amanhã é o Dia dos Pais, parabéns pais de todo o Brasil. E nós estamos então aqui preparando uma palavra para o seu coração. Vamos tratar de um tema maravilhoso, Pai, um homem de valor. E vamos basear esta mensagem em Jó capítulo 1, versículo 5. Vamos ouvir a leitura desse texto. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amanhã é o Dia dos Pais e queremos homenagear a todos os pais da nossa vasta nação brasileira. E eu quero dizer a você que ser pai é um grande privilégio, mas uma imensa responsabilidade. Agostinho, chamado de Aurélio Agostinho, o mais destacado pai da igreja, que viveu no século IV e V, disse: um pai deve educar o seu filho 20 anos antes dele nascer. A sua formação agora vai ser a base para a sua nobilíssima missão de paternidade amanhã. É claro que é mais fácil ter sucesso fora de casa do que dentro de casa. É mais fácil ser um herói, portão para fora, do que portão para dentro. Grandes homens que conquistaram vitórias esplêndidas na área pessoal, na área financeira, na área profissional, fracassaram dentro do lar. Você encontra homens da estirpe de Isaac que falhou como pai. O patriarca tão renomado Jacó também falhou como pai. Você encontra um homem da estatura do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou como pai. E eu fico imaginando que se homens desta estatura espiritual falharam na missão da paternidade, eu e você precisamos da graça de Deus para exercermos esta nobilíssima missão da paternidade. Eu gostaria de trazer, então, à sua memória esclarecida a história de um homem conhecido como o patriarca Jó. Ele foi o homem mais piedoso da sua geração. Não foi opinião de homens, mas o próprio Deus quem disse. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele tinha 10 filhos. E o verso 5 traz para nós um roteiro da sua postura como pai. Porque diz a Bíblia que, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Jó era aquele pai que tinha liderança sobre os filhos, mesmo depois deles casados, deles adultos. Ele tinha a capacidade de convidá-los, de chamá-los e eles virem. A vida de Jó era a base da autoridade de Jó como pai. Jó estava preocupado não com a vida financeira dos filhos, em primeiro lugar, mas preocupado com a vida espiritual dos seus filhos, em primeiro lugar. Jó os chamava não para dar palestras de vida financeira ou de como eles poderiam ficar mais ricos, ampliar as suas fortunas, mas Jó os chamava para santificá-los. Mas Jó não fazia isso apenas diante dos filhos, diz o texto que ele se levantava de madrugada
e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Eram 10 filhos. Jó se colocava como intercessor dos seus filhos, como sacerdote do seu lar. Ele se preocupava com a vida espiritual dos filhos. Ele velava e zelava pela vida espiritual dos filhos. E mais, o texto diz que Jó assim dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Isso significa que Jó estava preocupado com a glória de Deus, mais do que com o sucesso dos filhos. Não importava para Jó os filhos demonstrarem uma vida bonita externamente. Ele estava preocupado com o que estava no coração dos filhos. Era o zelo pela glória de Deus. Mas Jó não fazia isso ocasionalmente, de vez em quando a coisa apertava, quando a crise chegava, não. O texto termina dizendo: assim o fazia Jó continuamente. Ah, como nós precisamos de pais, da estirpe de Jó. Pais exemplo, pais intercessores, pais que estão na brecha em favor dos filhos. Esta é a grande missão do pai, é de ser aquele que instrui e aquele que intercede, aquele que fala de Deus para os filhos e aquele que fala dos filhos para Deus. A Bíblia nos ensina, lá em Deuteronômio capítulo 6, que os pais só podem ensinar aos filhos quando eles foram ensinados por Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos seus filhos. Ou seja, o pai só pode dar aquilo que ele recebe. Se o pai não anda com Deus, ele não pode ensinar os seus filhos a andarem com Deus. Se ele não estuda a palavra, ele não tem o que ensinar para os filhos. Se ele não é um homem de oração, ele não pode motivar os filhos a orar. Se ele não conhece, se ele não ama Deus, ele não consegue ensinar os seus filhos a amar a Deus. Albert Schweitzer disse com razão: o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. A vida do pai é a base da sua liderança paternal. Os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Os nossos filhos nos veem mais do que nos ouvem. Por isso a Escritura nos informa que você deve ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E ensinar no caminho é ser exemplo, é ser paradigma. O pai é como um espelho para os filhos. O espelho é mudo, mas o espelho demonstra. E nós precisamos, com a nossa vida, demonstrar para os nossos filhos a quem servimos, a quem amamos, e assim como Jó, instruir os nossos filhos nos caminhos de Deus. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 6, versículo 4, e vós pais, e pais aí não é pai e mãe, na língua grega, pais, homens, pais, maridos, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você, pai, não pode provocar seus filhos a ira, para que eles não fiquem desanimados. Você precisa ser consistente. Suas palavras não podem estar contrárias à sua vida. Não pode ter um hiato, um abismo entre o que você fala e o que você vive. E desta maneira você vai instruir os seus filhos, tanto pela disciplina como pela palavra, tanto disciplina como admoestação. E você vai levar os seus filhos a conhecer a Cristo, tornando-se não apenas pai biológico, mas também pai espiritual dos seus filhos. Que Deus abençoe o seu coração, pai. Eu quero orar por você. Você que é pai adotivo, pai biológico,
Você que adotou alguém espiritualmente para cuidar desta pessoa, eu quero orar por você e dar graças a Deus pela sua vida. Deus, nós te rendemos graças porque estamos nos aproximando do Dia dos Pais e nós te pedimos que tu abençoes os pais da nossa nação, que tu abençoes as famílias da nossa nação, para que tenhamos famílias saudáveis, homens de verdade, homens de bem, homens de valor, na liderança da sua família, pais que amem seus filhos, que orem pelos seus filhos, que ensinem os seus filhos o caminho da verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, que privilégio tê-lo mais uma vez aqui. Pastor Hernandes, que mensagem desafiadora para nós pais, né? Que possamos de fato entender esse papel importante do pai na família, de maneira a direcionar, a guiar, a apoiar e servir de exemplo, né? Como o senhor disse. Amém. É isso que nós temos procurado trazer para vocês aqui todas as semanas, subsídios para que possamos estruturar as nossas famílias. É isso que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, acreditamos. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, visite uma igreja presbiteriana perto de você, na sua cidade, no seu bairro e mais. Nos conheça por meio das nossas mídias sociais, seja lá no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube ou mesmo no nosso site, que você possa conhecer um pouquinho daquilo que nós cremos, daquilo que nós ensinamos e aquilo que Deus tem feito por meio da Igreja Presbiteriana do Brasil no nosso país e também mundo afora por meio dos nossos missionários. Que Deus efetivamente possa usar a nossa igreja para abençoar a sua família. Amém. Pastor, então, parabéns pelo Dia dos Pais. Obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Ao senhor também. Muito obrigado, muito obrigado. Pai então, já 2 vezes, pai, avô. Pai, avô. Eu quero então, mais uma vez, parabenizar a você, pai, desejar que Deus abençoe o seu coração, que você seja um homem segundo o coração de Deus dentro da sua casa. Uma bênção para sua esposa, uma bênção para os seus filhos, uma bênção para os seus netos, uma bênção para a nossa geração. Nosso programa está encerrando, mas nós voltaremos, se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Um grande abraço a todos e até lá.